Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso Forecast, na nossa 7ª temporada. E o convidado de hoje, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já estava na lista há muito tempo o nome dele. Eu o considero já araxaense e é um profissional assim que eu indico de olhos fechados. Mas antes, vou falar dos nossos patrocinadores. Papel e Placa, Jane Modas, Queijaria Senzala e Farofa Pão de Açúcar. Evento Turismo, Juliana do Prado e Evox Academia. Soma Engenharia, Cachaça Segredo de Araxá, 5 a Sec Lavanderia e Clínica Mabel. E o nosso convidado é... Doutor Osmar. Ê! Bem-vindo! Muito feliz. Eu poder contar. Quanto a nossa audiência já estava esperando por ele, né, gente? O que será que ele vai trazer para a gente aqui? É um assunto que a gente ama, né? Com certeza. Bom, para poder ficar mais claro para todo mundo e até para poder usufruir da experiência dele, que tem uma larga experiência na medicina, nós vamos fazer um caminho aqui, falando um pouquinho da medicina, passando pela homeopatia, passando pela constelação, contando um pouquinho isso aqui para vocês entenderem e depois no finalzinho nós vamos falar daquele assunto que todo mundo gosta, que está em alta aí, né, doutor Osmar, que é a constelação, que todos nós aqui já passamos por essa experiência com ele e indicamos aqui de olho fechado, né? Então vamos começar. Vamos ser presente, doutor Osmar. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu marquei para esse encontro de hoje, sem vocês saberem, os meus 20 anos de Araxá. Olha, um brinde. É o meu presente. Estou falando que já virou araxaense. Virou araxaense, não tem mais jeito. Chegamos aqui em 2004. Sucesso, né? Sempre. Viu? Obrigado. Eu, a Fê, né, nesse sonho de chegar numa cidade e construir uma vida, uma carreira, né? E Araxá fez o que fez com a gente. Estamos aí há 20 anos, né? Fez em junho agora, e esse encontro eu acho que é o que marca essa história. Até por quem está aqui, né? A história que a gente tem, cada um aqui com a sua família. Então, fosse contar um pouquinho de cada um, e uns 3 podcasts. Né? Com certeza. Lá com a Glácia, com a Renata, com a família da Flor. Então, a gente tem uma história com muita gente aqui. E é uma grande oportunidade, né? Até porque a gente vive tempos de transformação, né? E tempos de conflitos, né? Com isso. Então, a liberdade que eu tive também com vocês é importante para a gente poder expor de uma forma mais livre, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu percebi no trabalho de vocês, assistindo outros episódios que eu vi hoje, assisti hoje da Tia Isolda. Da Tia Isolda. Então, é um lugar livre, né? Um lugar sem que bom, sem né? Ouvir isso barreira, dele. Né? Isso hoje é bom, né? Porque a gente tem medo de falar as coisas e tal. E aqui eu sinto essa leveza, essa oportunidade, essa flexibilidade, né? Isso é raro, né? E tem que mudar, né? É o que a gente quer trazer informação, né? Não é? E essa leveza, né? Leveza, liberdade. Pessoa expressar, né, Renata? Sim. Que é o que a gente pensou desde o começo. Então, fica à vontade. É isso que a gente percebe, né? Assistindo. Então, muda muito a forma da gente poder estar se apresentando aqui, né? Eu pedi essa oportunidade de falar um pouco sobre a medicina como um todo, que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo tem essa coisa do conhecimento, né? Da saúde, da doença, da prevenção. E o ser humano busca isso desde a sua existência ali, né? Então, nós temos relatos lá aí de 8.000 anos atrás, onde existia a prática da trepanação, que era o quê? Fazer um buraco, um furo na cabeça, para sair os espíritos ruins que estavam fazendo mal para aquela pessoa. Uau. Então, a ideia era essa, de tirar alguma coisa que estava fazendo mal, ou ela estava com um comportamento diferente, então vamos furar. A neurologia faz isso até hoje, mas para drenar hematomas, né, e tal. Então, os furinhos continuam, né? Mas você tem uma ideia como que isso veio inicialmente associado aos povos primitivos, que eram os xamãs, né? Que começaram a fazer medicina. Quer dizer, olhar o que é o sofrimento humano e como é que pudesse aliviar isso. Depois, um pouco mais para frente, os feiticeiros, né? Dado esse nome, né? E os sacerdotes, que tinham conhecimento e também se dedicaram a isso. Então, essa medicina inicial aí, a gente fala lá na Mesopotâmia, que é uma média de 6.000 a 3.000 anos atrás, né?
E a primeira citação que liga essa palavra de medicina é o Código de Hammurabi, que fala sobre magia, religião e saúde. Tá, a coisa da magia e da religião sempre esteve junto com a saúde. Você vê, há tantos séculos atrás, né? Uhum. E assim vem essa ideia, por exemplo, na Mesopotâmia, eles encanavam a água das casas. É uma coisa de 6 mil anos atrás. Mas por quê? Na época, os deuses eram donos da cidade. E a água era um deus também da água. E você cuidando da água, canalizando a água, você podia evitar que ocorresse ali maldições, se você tratasse mal a água. Isso contaminaria as pessoas. Então, mesmo sem conhecer bactérias e vírus, eles já estavam fazendo uma certa epidemiologia, né? Sim. Interessante. Da água, ter um cuidado, mas sempre ligado ao lado místico, né? Ou das maldições que podiam vir dos deuses, né? E já no Egito, um pouco mais perto, 2.600 anos para cá, os sacerdotes já começaram a ter uma certa especialização. No sentido, por exemplo, da questão do embalsamar, né? Os faraós. E ele já veio um estudo da anatomia, né? Como é que você tira tudo aquilo, como é que... E até hoje a gente vê o resultado dessa ciência, dessa época, que quase inexplicável até hoje, né? Tantos mil anos ali, uma mumificação, né? Então isso já era uma busca, né, da medicina. E já no Egito também a questão das plantas. Já começaram a entender que as plantas poderiam fazer algum tipo de... Né? Você vê isso data de 2.600 anos atrás. Tem até aqui em Otep, pode ser considerado o primeiro médico, né? Ele deixou um papiro onde ele escreveu 48 casos com diagnóstico e possibilidade de tratamento. Olha Esse isso. é o primeiro documento gente. da história da humanidade, né? Em relação à medicina, lá atrás. Essa fase que a gente falou aqui é uma fase primitiva e meio teológica da medicina. Depois vem uma fase que é a fase metafísica, onde a religiosidade está presente, mas você já começa a avançar um outro olhar. Isso já vem da Grécia, né? E onde na Grécia surge o símbolo da medicina, que é o cajado com a serpente. Onde a serpente significa a transformação, a mudança da pele, né? Eu não sabia Isso. disso. E o cajado, o caminhar e a firmeza da medicina. Então, o cajado e a serpente. Isso surge já na Grécia, né? E também, nessa época, os filósofos começaram a olhar para a medicina e também fazer pensamentos sobre a cura, a doença. E aí tem Platão falando sobre isso, Aristóteles falando sobre isso. Mas o nome fundamental da Grécia, que é onde começa a medicina ocidental, é Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental. O Hipócrates criou o Código de Ética médico e o juramento de Hipócrates, que na formatura de medicina você faz aquele juramento. Já vem da Grécia, 400 anos de Cristo. Mais do que isso, infelizmente, na pesquisa, a gente percebe que isso fica meio afastado, escondendo a homeopatia. O que eu fiquei muito triste na minha pesquisa de perceber. Né? Porque Hipócrates escreveu os 3 princípios de cura da medicina ocidental que regem a medicina até os dias atuais. Imagina. 400 anos de Cristo, ele falou. Ele descreveu aqui em latim, vis medicatrix naturi, que é o quê? A natureza cura a natureza. Então, o próprio corpo é capaz de se autocurar. É quando você pega um vírus, descansa, toma água, faz um repouso e o corpo se recupera. Quando a febre vem, aumenta o seu metabolismo, aumenta a sua capacidade imunológica e cura e mata aquele vírus. Né? Então, é a própria saúde cuidando da própria saúde. Isso é uma coisa natural. A cura é natural do próprio organismo. Esse é um princípio de cura. Outro princípio de cura, que é contrário a contraris curantur, que é a cura pelos contrários, que é a alopatia, que é a medicina em vigência hoje mais forte, que é a cura pelos contrários. Você tem inflamação, toma um anti-inflamatório. Tem dor, toma um antidor. Tem depressão, um antidepressivo. Tem alergia, um antialérgico. Pode ver que tem sempre anti na frente. Então, o princípio de cura, o antibiótico, é a cura pelos contrários. E outro princípio de cura é o princípio da homeopatia, que é similia similibus curantur, que é a cura pela semelhança. Então, 400 anos de Cristo escreveu as 3 curas da medicina ocidental que regem a medicina até hoje. Que lindo, hein? Depois disso, aí eu vou voltar aqui, que essa é a homeopatia, cura pela semelhança, mas quando chegar, porque isso foi descrito lá, mas ninguém entendeu o que era cura pela semelhança. Isso ficou pelos séculos, aí a gente vai chegar lá. Depois disso vem Roma.
E a importância de Roma teve a ver com as guerras, né? Então, ali, as cirurgias, os ferimentos, as amputações, que foi um povo guerreiro, que invadiu, que cresceu nesse sentido. E lá surgiu um nome, o Galeno é importante, porque ele começou a dissecar os animais e comparar com os homens. Então, ele tem um estudo importante sobre medicina na época de Roma, né? E um povo esquecido na medicina são os árabes. Os árabes eram nômades, né? Viviam na bacia do Mediterrâneo. Eles absorviam as culturas e levavam para outras culturas, somando. Então, eles faziam uma integração do conhecimento, porque só os nômades podiam fazer isso. E buscando, levando, buscando, levando. Então, pra você ter uma ideia, a visão do conhecimento árabe formou a criação das farmácias, por exemplo. Olha que O interessante. estudo deles chegou a ser mais importante do que os estudos da medicina da Europa, por exemplo, né? As bibliotecas, alguns hospitais. E o Avicena, que foi um grande escritor da arte médica também. Então, nessa história da medicina, os árabes são os esquecidos. Mas eles têm uma importância nessa integralidade da medicina. Pela primeira vez fala em integralidade da medicina, é o povo árabe, por essa característica, né? E aí vem a escuridão, que é a Idade Média, que vem a Inquisição, que os árabes são expulsos da Europa, os judeus são expulsos da Europa. E aí vem a peste negra, né? E a negação da ciência, o negacionismo. E a visão religiosa dominante. Então, os cientistas eram queimados em fogueiras, né? Então, todos os estudos foram destruídos, foram impedidos. Isso durou só 1000 anos. Sofrimento. Onde a ciência não tinha espaço, né? Só que o tempo é tão longo, né, que os próprios sacerdotes começaram a entender a medicina e buscar ler coisas do passado também, pelo conhecimento deles. E por incrível que pareça, nesses 1000 anos surgiram as primeiras universidades, que seriam um contrassenso nessa época. Então, Oxford surgiu nessa época, várias faculdades, né? Então, a primeira faculdade do mundo foi na Itália, no sul da Itália. Então, começa o estudo, né, mais científico. Mas essa Idade Média foi uma idade terrível, né, onde a gente parou o desenvolvimento todo. Mas também essa latência tem a sua importância. E aí a gente vem para a fase, que a gente chama essa fase que eu acabei de falar, mais abstrata, e vem essa fase mais positivista, científica, que aí vem com o Renascimento, pós-Idade Média, 1500, né? Aí a gente vê uma luz, né, com o Renascimento, acho que para tudo, né? Toda a ciência, né? Desde a literatura, as artes, né? A tecnologia começa a surgir aos poucos aí. E a própria visão da política, da ciência política, né? E um nome estrutural, eu acho, do Renascimento, é o René Descartes, que ele dita pela primeira vez o método científico, cartesiano, que você tem evidências, comprovam. Foi quando dividiu as partes, agora se estuda essa parte, tudo oeste, tudo oeste, tudo oeste. Então se dividiu para depois integrar novamente, né? Então, apesar da gente ter as questões com o cartesianismo, né, hoje a gente tem um olhar meio... Mas foi foi fundamental isso, né? E diminuiu essa influência religiosa. E veio mais o estudo científico, né? Aí surgiu o quê? Através da tecnologia, os microscópios, a microbiologia, né? O estudo da saúde ocupacional. Então foi um período muito rico, né? Onde no Renascimento volta de novo a ideia da ciência. E vem uma parte mais estrutural, técnica, e baseada realmente, acontece, não acontece. Só que, ao mesmo tempo, toda a parte da magia, da espiritualidade, tudo, ela fica para lá. Então, ela se desconecta da medicina e ela vem conectada à medicina até essa época. E fica esse vácuo desse aspecto espiritualista, tal, da medicina. No iluminismo, eu acho que foi um período, apesar do nome, né, onde o médico iluminista, aí onde viveu o Hahnemann, que desenvolveu a homeopatia, foi um período onde os médicos eram grandes seres impressionantes e dominadores da ciência, do conhecimento, que não era tão forte na época. Então, esses médicos, eles eram eruditos, muito elegantes, era uma medicina cara para poucas pessoas, né? E quem fazia a medicina do povo, né, das pessoas, eram os práticos, que eram os barbeiros, né? Os barbeiros, eles faziam amputações, drenavam abscessos, né? Os cirurgiões vieram dos barbeiros. Os cirurgiões não eram considerados médicos. Depois que o cirurgião veio a ser médico. Né?
Tinha Eu os veio dessa parte dentistas prática. práticos, né? Dentistas práticos, né? E nessa época também houve uma perda, um pouco daquele momento que rompeu ali ainda lá da Idade Média, porque a parte higiênica veio muito dos árabes. Quando os árabes foram expulsos da Europa, a Europa virou uma sujeira, contaminada, jogava fezes na rua. Então era uma época que, apesar de tudo isso, tinha uma precariedade higiênica muito grande. Se perdeu aquilo que ganhou na época dos árabes, né? E aí, Hahnemann vive nesse contexto de uma medicina onde os médicos eram seres muito raros e importantes para poucas pessoas e a massa ficava num tratamento meio... E era uma medicina precária da época também, né? Então, se fazia muita sangria, e fazia remédio para dar mais diarreia, o cara morria. E o Hahnemann olhou para aquilo e disse, está estranho, né? Não tô... E o Hahnemann, ele teve uma história impressionante desde quando ele nasceu, uma criança prodígia, né? Então, com 6 anos, ele escreveu um texto sobre a mão, né? E ele aprendeu a falar várias línguas sozinho, né? O pai era pintor de porcelana nas fábricas em Leipzig, na Alemanha, e ele aprendeu a falar várias línguas e tal. E aí Hahnemann chamou a atenção das pessoas, né? Isso 1700 e tanto. E aí ajudaram ele a estudar. Não, ele vai estudar. E aí teve ajudas lá. E ele fez medicina em Viena, na época. Medicina tradicional, uma faculdade tradicional de medicina. E o Hahnemann foi contemporâneo também do Pinel, que tirou aquela ideia de que os doentes psiquiátricos estavam obsediados, não eram espíritos e tal, e podia ser uma doença realmente né, emocional. Sim. Então começou esse estudo da psiquiatria. Então o Hahnemann tem vários trabalhos importantes, fora a homeopatia, antes da homeopatia. Só que o Hahnemann ele ficou muito conflituoso com a medicina da época, até que ele desistiu da medicina. E ele tinha só 11 filhos. Cuidado, Renato. Não, tá E nessa época ele tinha sido... Só 11 Nossa filhos. Senhora. Nessa época ele tinha sido contratado era um bom emprego na Europa, nessa época médico, contratado por um barão que tinha um castelo, tinha uma carvoaria. Então ele cuidava da família inteira do barão e dos carvoeiros. E recebia para aquilo, ele vivia com a família dentro do castelo também, com os 11 filhos, comendo lá, tudo lá, estava bom, né? Só que ele se sentiu preso. Um cara tão genial assim, ele sentiu que faltava de fazer alguma coisa que ele não sabia o que era. E lendo as fábulas de La Fontaine, ele leu A Raposa e o Lobo e sentiu então que ele estava preso ali. Ele larga a medicina. E como ele falava várias línguas e conhecia a medicina, ele começou a traduzir livros médicos para ganhar dinheiro. Eu traduzia um livro para 3 línguas. Ele foi fazendo isso, traduzindo livros médicos. Quando ele foi traduzir uma intoxicação por uma planta da obra do Cullen, que era um estudioso de medicina, está lá, intoxicação pela Quinus officinalis, que é uma planta da região do Peru. Quando ele começou a traduzir, ele percebeu que aquela intoxicação dava os sintomas da malária. Uma coisa estranha. Essa planta dá em alta dose para uma pessoa que não está sentindo nada, a pessoa passa a sentir os sintomas da malária. Aí ele voltou a 400 anos de Cristo. Isso era 1790 exatamente. Ele falou, está aqui a cura pela semelhança. Olha. Aquilo que causa a doença também cura a doença. Uhum. A cura é pela semelhança, não é mais pelo contrário. Sim. Aí ele fez um chá de Quinus officinalis, que na verdade não é homeopatia, é fitoterapia. Mas ele usou o princípio da cura pela semelhança. E a pessoa com malária, ele começou a dar aquele chá. E a pessoa começou a melhorar. Aí ele se auto-intoxicou com a planta e teve os sintomas da malária. Aí começa a homeopatia. Que legal. Que Então, de legal. 1790 a 1796, ele se auto-experimentou centenas de produtos. Tanto que a homeopatia não tem só planta, mineral, animal. Então, ele se intoxicava com os produtos e escrevia tudo o que ele sentia. Em 1796, ele publicou o primeiro trabalho de homeopatia da história, que é uma nova arte de curar. A cura pela semelhança, escrita por Hipócrates, 400 anos de Cristo. Ficou 2000 anos em aberto. E aí o Hahnemann percebeu isso. Essa homeopatia cresceu na Europa, né? E o Hahnemann começou a desenvolver esse trabalho, até que no momento um médico foi chamado para fazer o doutorado dele
negando a homeopatia, comprovando que a homeopatia era um charlatanismo, aquilo não funcionava. E esse médico foi atrás dos pacientes que o Hahnemann tratava. E o Hahnemann estava fugindo de cidade em cidade. E fazia as diluições dos remédios e punha na carruagem dele. E medicava. E esse médico foi atrás. E a hora de defender o doutorado, ele defendeu a homeopatia. Ao contrário. Recebeu o título e foi expulso da faculdade. Se tornou um dos maiores homeopatas da história. Depois eu acompanhar o Hahnemann. Os remédios que estavam mais antigos dentro da carruagem tinham mais efeitos do que os feitos recentemente. Então ele percebeu que algum balanço, alguma agitação, despertava alguma coisa naquela diluição que ele fez. E ele desenvolveu a síntese hahnemanniana, que ele dilui e bate 100 vezes. Dilui e bate 100 vezes. Que são CH, tem hoje CH5, CH6. Que legal. Nossa, gente, que percepção. É um gênio, aula, né? hein, É uma gente? coisa genial. E o Hahnemann chegou até, talvez, CH12, a imunização. Ele viveu quanto tempo? O Hahnemann viveu muito. É. O Hahnemann, ele foi chamado para curar uma princesa em Paris de tuberculose. E ele desenvolveu o tuberculino, que é feito do bacilo de tuberculose. A cura pela semelhança. E ele curou essa princesa. Não, porque não existia antibiótico. Olha, naquela época, né? E essa princesa Morria. se casou com ele. Ué, mas os 11 filhos. E ele morreu. Uma princesa. Ele morreu. Princesa. Ele morreu em Paris. princesa. Ele está enterrado em Paris, não, na Alemanha, né? É um alemão. Por causa disso. Né? Ele morreu em 1845, acho que ele estava com 89 anos. Viveu Ah, que muito. beleza, hein? Esse trabalho dele foi longo. Chega no Brasil em 1840, a homeopatia. Né? E se desenvolve aqui no Brasil, a partir do Rio de Janeiro. Instituto Hahnemanniano do Brasil, que existe até hoje aberto essa escola, a primeira da América Latina. Eu estudei lá um período da medicina homeopática, eu me estudei nessa escola, que está aberta até hoje. É uma das mais importantes do mundo. Né? Olha. Que legal. A homeopatia no Brasil é legalizada como especialidade para médico, farmacêutico e veterinário em 1980. Então, hoje ela é reconhecida pelo MEC, pelos conselhos de medicina, como especialidade para médico, farmacêutico e veterinário. A farmácia produz o remédio. Aí tem a farmacopeia brasileira. Então, para produzir o remédio, todo mundo produz igual, né, os veterinários. E eu acho que recentemente a odontologia estava buscando aprovar como especialidade para odontologia. Eu não sei como está isso, né? Então, isso vem desse século e vem para cá. Já que depois, eu acho que é uma coisa importante, depois a gente volta aqui na homeopatia, eu acho que é já no século... São as guerras, né? Foram importantes para o desenvolvimento da ciência, né? Apesar de ser triste, a Primeira e Segunda Guerra, e a questão da conquista do espaço, muita tecnologia para a medicina, né? E aí vem no século XX antibiótica, penicilina, tratamento de tuberculose, os corticoides, que foram importantes, e as vitaminas. E no século XXI vem a tecnologia, os fatores de risco, a prevenção, as vacinações, os medicamentos, os exames de epidemiologia, vem a genética, que é muito importante, né? E eu acho que hoje surge já há algum tempo, né, essa visão do que é holístico, né? E eu acho que a homeopatia foi a primeira medicina que eu assisti nessa história que a gente estuda, que tem uma característica humanista ligada à técnica terapêutica. Né? Porque isso está na base da construção da visão pela semelhança, entendeu? Então, se falar medicina e humanismo, eu acho que a homeopatia ela surge, assim, ela tem uma força, né, importante. E a gente cresceu muito a homeopatia, foram 4 ondas de desenvolvimento científico, a 4ª onda é contemporânea, e são os indianos que estão desenvolvendo, né, a homeopatia, não a partir da medicina indiana, né, a medicina homeopática. Então, hoje, quem dá a direção na homeopatia são os indianos, que realmente são seres fora da curva, acho que em muita coisa, né? Então, acho que essa visão holística com a tecnologia e o humanismo hoje é a integralidade que a gente está tendo dificuldade de encaixar. Né? Então, a gente vê pessoas com centenas de exames caríssimos, importantíssimos, com o mesmo sintoma, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento. E esses exames não eram para resolver isso. Né? Sim. Então, a tecnologia tomou uma força além do que ela serve. E se cobra da tecnologia, uma coisa não devia se cobrar. Então, acho que deve se culpar a tecnologia. Acho que a culpa está aí a gente esperar que ela faça o que ela não tem que fazer. Sim. Né? Eu acho que a tarefa nossa não é essa, achar o culpado. É entender que a gente deu a força para uma coisa que tem uma parcela na história. Né? É como se existe alguma
Uma rincha entre alopatia e homeopatia. Lógico que não, é o princípio de cura de Hipócrates. Ninguém tem que falar Sim, nada tem disso. caminhos, né? Né? Então, acho que essa integralização hoje da medicina, né? Ela vai somando tudo, né? E aí eu acho que nesse avanço do humanismo, né? Eu acho que veio a partir do sacerdote católico, que é aí que eu acho interessante a gente falar dessa história, porque quem desenvolveu a constelação familiar foi o sacerdote católico, mais uma vez. Olha só. Uhum. Então, Humberto Helena foi sacerdote, foi trabalhar na África, E ele era alemão e ele, alemão, também, Aham. né? Também. Descendência com o Hahnemann. Hahnemann. E ele foi na África, onde surgiu a humanidade. E lá, com os negros Zulus, ele percebeu como eles resolviam os conflitos familiares. E dali ele foi tirando um pouco da ideia da constelação. Como se fosse o início da humanidade lá na África. Uhum. Trazer uma linguagem que já existia, sempre existiu, que ele só desvendou. Sim. Eu não vejo a constelação como algo inventado. É algo desvendado. É algo que sempre existiu. Mas ninguém desvendava. Uhum. Né? É importante isso, né? Não é algo inventado. Não, É desvendado. 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 Ele percebeu. E aí eu acho que O que entra... é ser desvendado? Por exemplo, por que o pai é atrás do lado direito e a mãe atrás do lado esquerdo? Ah, porque eu quero que seja assim, eu acho mais bonito, então põe na teoria. Não. É porque nessa posição a energia se estabiliza. Sim, é o equilíbrio. Ele traz o equilíbrio. Uhum. Então ele foi vendo e trazendo para o papel o que ele via. Sim. Uhum. Quer dizer, aquilo é uma linguagem que já vem da humanidade. E ele foi na África buscar isso. E ele volta para a Europa, deixa o sacerdócio e passa a ser terapeuta. Não de constelação. Terapeuta. E começou a estudar terapias. E aí vem... Importante também nessa história toda foi o Freud, né? Também foi importante tudo isso, desenvolvimento da psicologia, tudo isso. E aí o Hahnemann, então, ele vai buscando. E ele passa, então, a usar a fenomenologia sistêmica como uma ferramenta da constelação. Se as pessoas acham que a representação de uma pessoa representa a outra, foi o Hahnemann que inventou. Não, isso já existia há muito tempo. Ele usou essa técnica para trazer o que estava no inconsciente, para poder trabalhar na constelação o desemaranhamento daquilo que a pessoa se ligou sem saber. Uhum. Que a criança se liga a algum sofrimento da família Sim, sem saber. A gente chama de amor Sim. cego da criança. sim, E aquilo deságua sobre a vida dela sem ela ter controle. sim. Então aquilo está no inconsciente. Então numa terapia de conversa, você não chega nisso. Quando você põe um fenômeno, aquilo traz o inconsciente. Aham. Uhum. Então a constelação, ela tanto acha o problema no inconsciente, como ela resolve no inconsciente. Então, É tudo no inconsciente. se a pessoa pôr o bonequinho aqui ao contrário, você fala assim, não é assim, você põe assim. Não muda nada para ela. Porque aquilo no consciente não cura. Aham. Quando você põe no inconsciente, aquilo se transforma. Faz sentido, né? Então, compreender o sentido que não- sistema de arranjo e ordem sistêmica não cura ninguém. O que cura é se ocorrer o fenômeno, e o fenômeno ocorre no inconsciente. No inconsciente. Por isso que a teoria e a conversa sobre a teoria é interessante, mas ela não é uma constelação. Ela é uma sistematização de lugares, posições, de ordem. Mas ela não faz um efeito terapêutico. Ela faz um efeito de compreensão. Mas a compreensão não te liberta. E a gente acha que a Isso. compreensão liberta. É. Eu Que liberta o concordo. que está no sentir, está no inconsciente, e não no pensar, no racionalizar. Exato. Uhum. Eu falo que não basta você apenas ter consciência do que está acontecendo. Você tem que Não. sentir aquilo para ver o destrave, a cura, a libertação. A cura está no sentir. Porque, totalmente no sentir. Doutora Osmar, Engraçado, a história, olha o que me veio aqui. Sabe o Dr. Hugh Lin, que é o percussor do Ho'oponopono, né? Sim. É basicamente a mesma coisa. Ele não criou o Ho'oponopono, ele desvendou o Desvendou. Ho'oponopono. É a mesma coisa. É. A história dele. Aliás, tem uma outra pessoa percussora, né? Antes do Dr. Hugh Lin, mas é basicamente isso. Você pensa, a ciência é assim, por exemplo, a física quântica. Não foi depois do Newtoniano. Einstein, sempre Não existiu. foi, exatamente. Ele desvendou. Uhum. É. Então nós estamos desvendando. É. E aí vem Assim, o próximo, que entra com uma outra consciência, Uhum. e aí desvenda mais um pouco, e vai se criando as ciências, né? E elas vão fazendo Então, acho que sentido. aquela E hoje ciência elas se interagem, né? interage, Impressionante. É. Por exemplo, uma constelação é física quântica pura. Púrica física quântica. Aquilo é física, pura É. física. Pura física. Conta um pouquinho. O senhor formou em cardiologista, foi? Só assim, para a Aí- gente entender, para as pessoas entenderem como que a homeopatia entrou na sua vida e depois a constelação. Eu Não sei acho se foi que depois, né? Chegou a Concomitantemente. homeopatia. a história começa com 8 anos eu indo estudar piano. Hum.
E a música, eu acho que a arte é uma coisa que é insuperável. Né? Então foram ali anos, né, de piano. Até com 17 anos eu estava pronto para ser músico. Né? Uhum. E deixei, por questão sistêmica, eu posso contar, a música para fazer medicina. E fui fazer cardiologia. Né? Por quê? Porque tinha facilidade. Não era fácil, para mim, é facilidade que você tem para cada área, né? Uhum. E aí o professor falou assim, não, você tem facilidade e tal, e o que é mais fácil, a gente gosta de fazer o que é mais... foi na ordem da preguiça. Com a preguiça fui para cardiologia. E adorava. Mas ali eu me deparei com uma coisa repetitiva, né? E quando eu fiz música, eu fiz piano clássico, mas logo eu fui pro rock, fui tocar chorinho, fui tocar samba, fui tocar... Então, na música, eu nunca consegui me encaixar num estilo. Eu sempre transitava pelos estilos. Pegava música clássica em ritmo de samba. Minha professora me estava em casa uma vez e eu esqueci que ela estava lá. E toquei uma música clássica em ritmo de samba. Ela quase teve um... Pirou. Meu Deus, que coisa O absurda. que você fez com a música? Não, tia, o que eu disse, não pode. Entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu na música, aconteceu na medicina. Cardiologia seria tocar só clássico. Ficou chato. Uhum. Falei, não, vou tocar outros estilos aqui. Mas eu não sabia para onde ir. E aí eu desanimei. Falei, acho que eu não tenho que ser médico, não sou obrigado a fazer isso. Eu escondo o diploma, ninguém fica sabendo. Você é obrigada a isso? Eu guardo, ponho um tranco lá. Quando numa cidade ninguém sabe quem eu sou, eu falo, sou... Veio para achar? E nisso, nesse conflito, eu fui parar na Amazônia. Ah, que interessante. Mas não estou feliz, não estou bem, amigo. Vamos para a Amazônia. Você feliz lá. Eu fiquei vou encontrar o que ama. E lá eu vivi uma história, né, junto com a Fernanda, que foi comigo, e me reorientou um pouco. E aí, quando eu voltei, eu já fui fazer especialização em homeopatia, continuar, porque eu tinha parado no Rio, porque eu estava infeliz com tudo, eu não conseguia estudar homeopatia, trabalhava não sei quantas horas por semana. E aí foi quando eu voltei para o Sudeste, vim para Coromandel, e eu tive que reassumir a cardiologia, que era a forma de sobreviver, mas já querendo transformar essa condição médica, né? Eu tinha que estar aqui no Sudeste para poder fazer as formações todas e tal. E foi aí que eu fiz a formação em homeopatia, em acupuntura, e fui... E aí vem Araxá na história. 2 anos depois eu mudo para Araxá, né, onde a gente encontrou o nosso lugar, vamos dizer. E comecei aqui, não contando para ninguém que eu era cardiologista. Eu dedurei, né? E era me dedurou até hoje. E aí cheguei para trabalhar com homeopatia, com acupuntura e tal, e fui para o programa Saúde da Família, que lá tem tudo a ver com a questão da homeopatia também, né? Que você vê a casa, vê a observação, você vê a criança, você vê a gestante, você vê o idoso, você vê, né? Essa medicina da totalidade, né? Então o PSF se encaixou muito filosoficamente, tanto que a minha especialização em saúde da família na UFTM, o meu trabalho de finalização, a gente fez uma conexão entre a filosofia homeopática e a filosofia do PSF. O trabalho de filosofia, na verdade, né? Com a ajuda de uma pessoa fantástica, ela da UFTM, a Nazaré, me aguentou com esse negócio. E a gente espelhou a filosofia do PSF com a filosofia da homeopatia. Então, mostrando o quê? Naquele trabalho, que a melhor medicina para se fazer num programa de saúde da família é a homeopatia. E, não só por acaso, Petrópolis, onde Dom Pedro II viveu e gostava muito, e Dom Pedro II ajudou a homeopatia no Brasil, que ele doou o terreno onde construiu a Unirio, onde é esse estudo de homeopatia hoje. Os PSFs todos lá têm homeopatia. Que legal. Então, o Brasil cresceu muito, né, nessa área, desenvolveu muito, é um país respeitado no mundo inteiro. Temos estudiosos, onde os livros são traduzidos em várias línguas de homeopatia. Então, a gente tem um know-how importante aqui. Apesar da Índia hoje ser foco, né? A Argentina é muito importante, lógico, a Europa inteira, né? É muito forte. E nesse caminho surge a constelação, né? É interessante quando você faz suas escolhas, né? Outra coisa é quando escolhe você, né? Então, quando foi ter esse grupo em Caldas Novas, onde começou no Brasil a constelação, o meu professor, o César, disse assim, você, Fernando, tem que estar lá. A gente vai conhecer um trabalho, está vindo da Europa, e é importante lá, vai ser importante aqui, talvez no futuro. Eu falei, não, Fernanda,
essas viagens, esses negócios, para, não vou não. Deixa o negócio sentar, depois eu vejo. Eu não queria de jeito nenhum. E aí o Elias, né, o secretário do César, me liga e fala, ó, o doutor César quer que você confirma hoje para mim se você, Fernanda, vai, porque precisa organizar e tal. Eu falei, não, Elias, eu tenho 5 motivos para não ir. E fui lá no Mestre, na época era Mestre, né, escrevi 1, 2, 3, 4, 5. Passa meia hora, o Elias diz assim, o doutor César disse que você tem que ir na constelação por esses 5 motivos que você disse que não pode. Adoro. Quem merece? Aí você foi. Fui. A cara dele, gente. Tipo assim, né? O que eu tô fazendo? Desde a hora que eu saí da estrada, assim, Não vou acredito que eu tô voltar, aí. mas eu vou. Eu vou voltar, mas eu vou. Eu cheguei. E a Fernanda empolgada. Não, o que é esse negócio? Não. Até a Fernanda falou assim, acho que vou trabalhar o relacionamento com meu pai. Eu pensei, né? Mas resolvi o quê, gente? Meu sogro tá lá no Rio de Janeiro. A Fernanda tá aqui. Tá resolvido O já. que esse negócio vai fazer, entendeu? Aceitar mais o pai, sei lá, a cultura dele, o tempo dele. Não vai fazer o que diferente, gente? Não tá inventando coisa. Entendeu? Não tem. Bem, Sete. E aí eu já levo logo né? Tô lá, quieto lá. 35 pessoas, uma alemã que não falava nem inglês. Então ela falava alemão, a mulher traduzia português. Bem alemã, né? Trabalhava com o Bert lá. E aí, um senhor muito alto, negro, médico. Você tem uma depressão profunda, que nada cura. Eu já fiz de tudo. E eu tô aqui hoje para ver se tem uma chance aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele olha todo mundo, alto, um cara enorme. Olha todo mundo assim. Escolhe alguém para representar você e posiciona aqui no centro essa pessoa. Ele. Eu. Eu sei, por isso que ele não sabe. Eu escolhi a pessoa que não queria estar aqui. Que não acredita. Eu falei, ele não tem sorte, não. Isso. Por isso a depressão dele. Eu falei, não é depressão. Vai piorar. Eu falei, gente, que eu podia falar assim, não quero ir, porque uma pessoa melhorar, né? Gente? Pra você e eu. E aí eu falei, meu Deus. Que responsabilidade. Se ele soubesse, ele me chamava. E aí me colocou lá no centro, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, essas pessoas me olhando, eu tô aqui. Sem Tipo assim, entender nada. Eu falei que eu não tinha que ter vindo. Então eu falei, não era para ter vindo, devia ter ficado em casa. Então, cada hora eu afirmava mais que eu não devia estar lá. De repente, só tinha areia. E eu. Era um globo terrestre, assim, não muito grande, pequeno. E eu. Eu falei, que estranho. Era uma areia marrom, de praia ruim, sabe? Essa areia esquisita. Meio granulada, assim. Nossa, que ruim isso. E aquilo veio na minha mente, assim, por que eu tô vendo isso, né? Era uma bolona, assim, de areia, eu, assim, em cima, sozinho, assim, um pino, assim. Aí a alemã veio, deu uma volta de mim, assim, olhou. Ela perguntou assim, tem mais alguém aí com você? E ela viu. E essa mulher viu o negócio também. Eu falei, não. Tem água? Não. Tem planta? Não. Tem montanha? Não. Só você. Mais o quê? Areia. E aí foi a constelação, né? Terminou lá, o processo todo, que eu não me lembro. Importante que quando você representa, você não entra em transe, você não recebe nenhum espírito, né? É uma técnica, né? Você absorve isso inconsciente. E ali foi um impacto para mim em relação à doença depressão, né? Dele, porque aquela é dele. Aí eu entendi também que cada um tem a sua depressão, do seu formato. Né? Nem todos que colocaram como depressão vai dar aquele desenho. Sim. Mas o quanto aquilo é absurdamente sofrido, né? E aí, nos entrames lá do negócio, eu vi que ele era filho adotivo e tal, e aí foi feito um processo lá. Aí a Fernanda fez a constelação para a relação com o pai dela, e houve um resultado incrível. Isso em 2003. E a constelação me fez chegar em Araxá, porque depois da constelação, tem noção da confusão que aconteceu. Eu falei, não faço outro troço desse tão fácil, não. E arrumar caminhão, mudar de cidade, fazer uma confusão. Eu falei, meu Deus, cuidado com o que você pede, porque acontece. É. E chego em Araxá, deságua em Araxá, minha constelação me trouxe para cá.
Isso, junho de 2004. Já em dezembro de 2004, o César começou a fazer os grupos. Levei meu pai e minha mãe a fazer, e meu pai fez para relação com meu irmão. E aquilo mostrou o resultado. E a gente assim, como pode? Porque coisa impossível, né? Não tem jeito isso aqui. Entendeu? E dá jeito. Mas, é estranho. A gente passa a estudar, né? E aí vem o processo, que é meio que fui escolhido, não numa ideia de que fui escolhido porque tenho algo a mais ou algo a menos, não. Porque eu acho que o mundo vê na gente mais do que a gente mesmo vê, né? Então, eu tenho uma amiga que gosta de química. Gosta de misturar coisas, sair fumaça, fazer misturar, fazer química. Inventar negócio e tal. E ela foi fazer Unicamp, né? E aí fez química, pura. E foi para GC Lever, porque lá mistura as coisas e faz química. E um cara falou para ela assim, você vai lidar com pessoas. Não. Eu gosto de química, não gosto de gente, eu gosto de elemento químico. E ela foi, se tornou uma CEO da GC Lever. E foi para a Alemanha, ficou 2 anos lá, aprendeu alemão e tal, e voltou. Um dia encontro ela, disse assim, como é que tá? Tô assim. Conhecendo a constelação, eu falei, o pai da sua mãe era o quê? Seu avô. E meu avô era diretor da Tapete São Carlos, que era dos alemães. Só ele tinha a chave do cofre. Então, o avô dela foi um CEO daquele tempo, não tinha esse nome, né? Os alemães tinham confiança, depois deles era ele. Então, ele tinha a chave do cofre, tinha a senha, tinha tudo. E é neta dele. E ela foi para a Alemanha e trabalha numa grande empresa como gestora. Então, você vê que aquilo que o seu campo traz, às vezes nem você vê, avô, nem está tão longe. Ela foi tocar o dia que eu falei isso para ela. Ela falou, meu Deus, eu faço o que meu avô fazia. Então, o que tem dentro da gente, às vezes alguém vê. E você diz, não. Então, essa mensagem também, ela é importante que a gente escute, sabe, da vida. Eu resisti. Por que você perguntou o que seu avô paterno? Porque eu conhecia a Ah, história tá. da cidade lá de São Carlos. Eu sabia que ele tinha sido diretor da Tapetes e que era dos alemães e tal. Quando ela falou isso, eu falei, mas você tem que estar aí mesmo. Tem que voltar. Foi só uma afirmação para ela. Para ela. Aí ela assim, pensar. falou, nossa, é verdade. Eu queria puxar esse gancho para que o doutor falasse um pouquinho sobre o papel dos ancestrais. Porque eu sinto muito muito preconceito quando eu cito isso, né? Sim. O que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós foram, vivenciaram, experimentaram no passado, eu uso esse termo. Sim. Hoje, reverberam na sua vida, estão no seu campo e uma parte daquilo que você vive, principalmente daquilo que você sofre, é fruto disso. E aí, quando a gente fala pais, bisavós, principalmente quando a gente vai mais lá atrás, né? Tataravós, tudo isso. E às vezes eu tenho a sensação que as pessoas falam, gente, essa menina tá louca. Cara, como louca? É a minha história, é a minha família. E um dia eles viveram dores do mesmo jeito que nós, aliás, piores, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Papel dos ancestrais. Então, obviamente, quando você se encontra com o sofrimento na constelação, você vai trazer o que houve lá de dor. Mas os ancestrais também, eles abençoam a nossa luz. Ai, eu adoro. A nossa riqueza. No caso dela, é uma riqueza do avô que passou para ela. Não, e a hora que você comentou, só te interrompendo, eu até arrepiei, eu não chorei de vergonha. Porque eu sou chorona, né? Mas o meu avô era comerciante. Tá na alma. Tá na alma. Interessante é o seguinte, a medicina, ela acredita e estuda a genética e o DNA. E diz que no DNA contém centenas de anos de informações genéticas. Diz até a medicina científica que se um extraterrestre quiser saber a história da humanidade, basta levar um ser e esse ser nele vai conter tudo isso, que é a visão do holograma. Só que na hora de transpor isso para a constelação, isso não é mais verdade. Por que o DNA é verdade e o campo sistêmico familiar não é? Ué. Não. Então, no nosso DNA, né, aí diz, o DNA dos brasileiros, um brasileiro de cor clara, tem não sei quantos por cento de DNA africano. Está aqui, na pessoa branca. Por quê? A formação do nosso povo. Né? O índio, o negro, o português, o africano.
E mais, né? Árabes, Os europeus árabes. e tal, e vai. Então, essa complexidade também do brasileiro, né? É uma riqueza também para nós, sistêmica. Né? Darcy Ribeiro, um grande estudioso do povo brasileiro, que era um jornalista, fundação da UNB, um dos fundadores da UNB, né? Ele dizia assim, por que o Brasil é o país do futuro? Assim, porque no brasileiro tem a tecnologia do europeu, a espiritualidade do negro e a relação humana do índio. Segundo ele, essa nossa olho no olho, essa empatia da gente é do índio. Sem contar a higiene, que é do índio, um monte de coisa. Só aqui existe tecnologia, espiritualidade e humanismo ao mesmo tempo. E esse é um ser complexo, né? Muito complexo. Haja visto como a constelação no Brasil, fora Europa e Alemanha, cresceu. Sim. Né? Então, quando você fala dos ancestrais, eu pensa no DNA. Cada um de nós contém centenas de anos, mas não só de informação genética e biológica, mas também emocional, Emocional. né? De sentimentos. Talvez isso seja até maior do que a própria célula. Com certeza. Né? Porque se nós somos corpo, espírito, Alma, espírito. né? Nós temos essa... E aí que a gente torna na história da medicina, porque ela nunca se separou da visão da magia, da religião, porque era é uma lógica você entender isso. Só que a medicina cartesiana, de René Descartes, ela criou um paradigma importante no sentido da estruturação da ciência, mas que não pode romper com a completude e a complexidade do ser humano. Então, na medicina, na faculdade de medicina, se aprende que o ser humano é célula e biologia. Quando você atende, você vê que a menor parte dele é célula e biologia, a maior parte dele é emoção, é o psicológico, é a relação familiar, é a profissão, essas coisas sociais, culturais. Sim. Então, a faculdade de medicina podia não estudar nada de célula, podia estudar profissões, né? O que a gente vive hoje em casa. O agrônomo, por exemplo, é um cara que gosta da terra, gosta do campo, gosta de ver a planta. E ele está hoje no computador vendendo insumo. Como que ele está? A saúde dele está. Quer dizer, ele escolheu aquilo porque ele quer ver o campo, quer ver crescer. Então, a constelação, ela busca na ancestralidade tanto a força para você ter uma luz e encontrar o seu caminho, né? Como também o desemaranhamento do sofrimento que não foi aceito. Sim. Porque você se emaranha naquilo que não foi aceito. Ou que você interpretou de uma forma que não era nem verdade. Você vê que coisa interessante. Um casal separa. Um irmão fala assim, graças a Deus, que não tem mais briga, não tem mais confusão, agora eu durmo à noite, não tem mais palpitação, estou mais concentrado na escola. Ainda bem que eles separaram, a minha vida está melhor. O outro Irmão fala assim, meu Deus, não tem mais família, cada um para um lado, isso é muito triste. Aí o primeiro conta para o filho. Quando os avós separaram, foi muito bom para mim. Eu estava ficando doente. E o outro conta para o outro primo. Quando os avós separaram, foi a primeira depressão que eu tive na minha vida. Quando os dois se encontram, não é possível que seu avô é o mesmo do meu. É o mesmo. Então, essas histórias que são passadas são também interpretações da realidade. Se julga alguém do passado, e quando você traz aquilo à tona, não é aquilo que estava ali. Porque a sociedade tem suas mazelas, tem o machismo, tem tudo que prejudica, e como as pessoas reagem àquilo. Né? Mas quando vem algo na verdade, aí aquilo... Então, quando você fala de antepassado, né, está perto da gente. Está muito perto da gente. Então, você pensar, se você é 50% pai, 50% mãe, você é 25% de cada avô, que não é pouco. Um quarto é bastante. Você é 12,5% de cada bisavô. 6% de cada um, e assim vai. Né? Agora, fatos da humanidade que provocaram impactos muito grandes, como as guerras, a escravidão, o genocídio dos índios, geram constelações até hoje. Porque esse sofrimento que veio com esse povo reverbera naquele que está aqui hoje. Sim. Muito sofrimento, né? Não tem como curar só na... Você pensa, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão do mundo. Não é possível que isso tenha a ver com o Brasil, que a gente acha que é o Brasil. E foi assim para nós. É muito triste isso, né? Então, nós temos escravos recentes. Meu bisavô era escravo. Então, como que isso age nele hoje?
Agora você fala o seguinte, aquilo que você entrega e aceita, você é livre. O que você julga e não aceita, Você é Você- preso. você está preso. O que você... Eu falo, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, resiste. E aquilo que você resiste, persiste. Exatamente. E fica ali, Fica ali. travando a sua vida. É verdade. É. Agora, existem também, em umas constelações, surgimento de segredos. Uhum. E esse é um ponto muito sensível numa constelação. Quando Oculto. você vê que aquela pessoa não é pai daquela, como está se dizendo. É. E na constelação você vê. Né? E como é que você faz com isso? Se aquilo estiver dentro da cura que a pessoa pediu, você tem que falar. Se não está, você deixa, porque aquilo não é importante na questão que ela colocou. A constelação é interessante quando as pessoas dizem assim, Osmar, na minha família tem esquizofrênico. Então eu tenho que fazer uma constelação, não tenho? Eu digo, para quê fazer constelação? Não, porque tem esquizofrênia na minha família, eu digo. Mas tem alguma coisa contra a pessoa? Não, não. Então como é que eu escolho fazer uma constelação? Esquece a família. Estou vivendo isso. Isso me incomoda. Quero resolver isso. É, isso Se tiver é a ver com o importante que a gente tiver, vai falar. aparecer. Aliás, É muito prático nesse sentido. Mas a gente pode Objetivo. chegar sem ter um objetivo também, não pode? Eu posso querer constelar sem ter um objetivo concreto? Existe o que eles chamam de vivência, de você representar. dê uma intenção, um significado É. àquilo que você quer viver na hora, né? Mas eu não posso me inscrever num momento de constelação, ir constelar sem falar assim, necessariamente eu não tenho um problema. Sim. Eu não quero constelar meu pai, eu não quero constelar minha mãe, eu não quero constelar meu emprego, eu não quero constelar filhos. Eu quero viver a experiência de ser constelado. Então, aí isso é um ponto delicado, sabe? E que alguns consteladores vão achar ruim comigo. Mas olha só. Acho que vai um pouco da Todos visão que de estão no cada. grupo têm que constelar. Ponto. Sim. Quem vai para o grupo e não constela está espiando. Expiação e emaranhamento. Aham. Sim. Então, todos que estão lá estão na mesma cadeira com o mesmo propósito. Uhum. Entende como é? Sim. Porque o que é isso? É medo. Eu quero saber o que é, ou curiosidade. E a constelação não funciona bem assim. Não, Mas ela está falando como individual, não em coletiva. Não, até eu só fiz a individual, nunca fiz a coletiva. Entendi. Mas assim, ainda que sou super aberta para a coletiva, eu queria entender se eu posso ir sem algo concreto para constelar. Às vezes a pessoa fala, Osmar, não como uma curiosa, sim, como pode. Aí como que a gente faz isso? um espião. Sim, você faz uma consulta, né? Para identificar. E a gente conversa. Eu falo assim, olha, caminho. Pilar, isso aqui Sim. pode ser sistêmico. Faz uma Porque tem um ponto aqui Uhum. que pode estar voltado a algo sistêmico. Uhum. Entendi. Qual que é o perigo? O constelador queria fazer uma consulta antes para querer saber da família, para depois da constelação querer achar o que é. É Entendi. perigoso, não é seguro. Quanto menos o constelador souber sobre você, mais seguro para a constelação. Mas eu posso ir nessa condição de não ter. Pode. Às vezes as motivo pessoas concreto chegam de para uma consulta constelar. normal lá, homeopática. É. Eu estou conversando, de repente eu falo assim, pera lá, e esse ponto aqui, isso aqui não é remédio, isso aqui é constelação. Uhum. É mesmo? É. Mas como que é? Você pode trabalhar assim, assim, assim. A questão da constelação é você pedir o resultado do que você quer para a sua vida. É interessante É. também, doutor Osmar, porque nessa mesma situação de ir sem saber o que constelar, Sim. eu já ouvi relato de pessoas que foram constelar o filho e na hora O a caminho mãe foi outro. o foco principal da constelação. Entendi. Isso é eu porque o quero campo constelar. traz. Porque ela Né, não teve, não passou por essa pré-consulta Entendi. e falou assim, não, Gladys, eu vou fazer uma constelação para os meus filhos ou para o meu filho, sei lá. Sim. E você acredita que chegou na hora, quem foi constelada, quem o Mas é porque o campo traz, né? Eu acho que isso é uma falha Ah, é? da constelação, do constelador. Se você vai constelar um filho, você não vai constelar a mãe, você vai constelar o filho. É a questão que ela trouxe. Eu quero constelar o meu filho. Eu digo, o que você quer para ele? Uhum. Paz. Eu quero fluidez. Eu quero conquista profissional. Ela vai ver. Eu quero que ele se encontre. Ela vai usar as palavras que vêm do coração dela, que uma mãe sente. E a palavra vem na constelação. Sim. A palavra pesa muito, a palavra muda a constelação. Uhum. Sim. Esse faz a coisa. Pode ser que essa questão dele
envolve uma questão dela. Dela. Mas não é que você... Ok. Aí você larga o filho pra lá, constela a mãe e não constela o filho. Entendi. Uhum. Entendi. Eu acho que É um equívoco, né? porque pode acontecer, talvez até da própria pessoa ter se confundido. E se o profissional está consciente disso, ele vai orienta, orientando. Exatamente. Uhum. Né? Exatamente. Agora, me veio uma coisa aqui. Existem, eu acho que muitas pessoas não sabem que se pode constelar várias coisas, né? Mas é muito importante quando a pessoa chega com uma intenção clara do que ela quer. Porque quando ela tem essa clareza do que ela quer constelar, o inconsciente e o campo já está aberto àquilo. Né? E aí eu acho que flui mais. Então, assim, porque normalmente a gente constela aquilo que é um incômodo, que é uma dor, que é aquilo que a gente quer resolver. E aquilo está vibrando. Né? Então, quando eu chego com clareza, eu quero constelar isso, o campo já está aberto, o inconsciente está aberto, e aí é mais direcionado, eu acredito, né? O que o terapeuta acha que tem que constelar é uma coisa dele, não é sua. Entendi. Então, nas ordens da ajuda, que o Bert escreve, um livro só sobre ordens da ajuda, qual o perigo? Você querer ajudar e você desviar a pessoa do caminho dela e dela mesma. Uhum. Por mais que você tenha toda a razão no que você está pensando. Percebe? Ela não está para fazer aquilo agora. Talvez ela vai fazer aquela constelação daqui a 10 anos. Uhum. Você identificou que não, você devia constelar isso. Eu digo, não, você tem que constelar o que te desconforta hoje. O que te desconforta hoje. O que seria uma solução para isso? Seria isso. Eu digo, então, assim, a constelação, você pega a lâmpada do gênio, sai o gênio. Só que é só um pedido de cada vez. Aí eu digo assim, o que você quer? Sim, eu quero esse resultado. Então fica muito mais fácil de você encontrar a sua questão. Sabe? Eu quero esse resultado para minha vida. Esse resultado eu não consigo. Porque, olha só, a gente soluciona talvez quase 100% dos nossos problemas através da nossa consciência. Sim. O que é a consciência da gente? A consciência nossa é a nossa memória de vida. Pensada por você. Pensada você por não pensa você. igual ao outro. 5%. Então, a sua consciência também ela é sua, do seu jeito de pensar, de analisar as coisas e tal. Aí surge um problema aqui na frente, você usa esses recursos todos. Aprendizados, pessoas que você escutou, estudos, conselhos, pessoas que são suas mentoras, a religião, a espiritualidade. Sim, vou resolver assim. E resolve. Passa por outro, você resolve. Só que um desses, você trava. Você vai, volta, fala, mas esse aqui eu não resolvo. Primeiro ponto, você se culpa. Sou incapaz, eu não consigo, isso não é para mim. Segundo momento, culpa alguém. É culpa da separação do meu pai, é culpa porque aconteceu tal coisa. Então você passa a se culpar ou a culpar o sistema e até a própria vida. Né? Quando ocorre isso, começa a surgir o adoecimento. Aí vem a doença. E quando vem a doença, por ela ser muito representativa no seu sofrimento, você para de olhar para aquilo e passa a olhar para a doença. Põe energia naquilo lá. Se desvia daquilo. Então aquele fator que gerou a doença, você para até de enxergar ele. Porque a doença se torna uma coisa importante para você cuidar. E aí passa e esquece. Então, assim, e aí você trata a doença, mas às vezes a cura... A fonte está lá, por isso que ela também não cura, porque a fonte se mantém. Né? Então, tudo aquilo que a gente desejou, sonhou, buscou e não conseguiu resolver de uma forma que nos trouxesse tranquilidade, pode ser constelado. Por exemplo, eu interrompi a minha vida possível de músico. E aquilo não ficou bom para mim. Quando aos 17 anos eu deixei a música para fazer medicina. E ficou uma grande frustração. Né? Os amigos não tem por que se deixar, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vai dar certo e tal. Tanto que o guitarrista se tornou profissional, o baterista também, e eu tinha uma chance. Eu digo, não sei. E durante os anos de medicina eu não conseguia tocar. Eu tinha medo, vai que eu mexo nisso, eu vou largar a medicina. Então eu tocava assim, a gente ia sair com os amigos, e esses restaurantes têm piano. Né? Aí esse amigo, mas toca o piano lá. Aí eu comia um pouco, ela tocava o piano, voltava. Em raros flashes. Isso foi pela vida. Então aquilo era uma angústia minha. Eu tinha os instrumentos, tinha conhecimento, gostava, via, mas aquilo não ficou leve. E num processo sistêmico, que eu não constelei, que aconteceu em representações que eu fiz num grupo. Acontece isso também, você constela sem querer. Sim. Porque o campo te cura também. E aí quando você leva uma questão, mas você também trabalha na representação de várias coisas. Né? Nessa história aqui, aí eu vou contar uma história de constelação, para as pessoas exemplificarem uma constelação. Né?
O meu pai foi um prodígio no ciclismo, bem jovenzinho. Então ele ganhou muitos troféus, ficou famoso. Eu cresci, eu vi meu pai era famoso. Nossa, seu pai é ciclista, e troféu. E meu pai é muito amargurado, porque ele não pôde realizar esse sonho de ser ciclista. Porque meu avô não deixou, foi ter que trabalhar, porque ele só trazia troféu, medalha, recorde de jornal, isso não dá vida para ninguém. Ele podia andar de bicicleta a vida inteira, nada impedia, mas ele não tinha que ser profissional disso. E ele deixou com 17 anos o ciclismo. Então eu nasci na casa dessa pessoa que tinha muita raiva de futebol, porque no Brasil só tem incentivo para futebol, os outros esportes não têm incentivo. O meu pai não me apoiou. A Calói mandou uma carta para ele trabalhar meio período na Calói, meio período ser da equipe Calói. Meu avô escondeu a carta há 5 anos. Então, ele passou uma vida com essa amargura. Como que eu podia ser músico se meu pai não foi ciclista? Uhum. O amor fiel. O amor fiel. Então, aos 17, a mesma idade. Foi leal. É. Fui leal ao meu pai. Você foi leal? É um amor. Mas é o amor que resolveu para ele? Resolveu para mim? Não. Não. Veio meu irmão, 2 anos e 3 meses mais novo que eu, com 17 anos, começa a ter dor no tendão de Aquiles. E mancar. Foi fazer um exame, espondilite anquilosante. É uma doença autoimune incurável. Vai imobilizando a pessoa. Uma mobilização. Isso é mobilização. Aos 17. Hoje eu tenho um sobrinho de 10, uma sobrinha de 6 e uma filha de 8. Aí vê o vô chorar vendo o Tour da França. Vê o tio cheio de instrumento, não é mais músico. E vê o tio com dor. E essas crianças com 17 anos podem se interromper. Então tem constelações já está na 5ª geração. Se interrompendo um pela dor do outro. Pela dor do outro. Porque uma filha que escuta da mãe a vida inteira que não foi feliz no amor, como ela pode ser feliz no amor? É um pouco daquele vídeo que você me mostrou hoje, né? Que a gente estava falando. Dor, né? Agora, é um amor, fora de Tom Berti fala que não basta amar. O amor tem que ter uma ordem e um reconhecimento. E uma liberdade. Então aí a filha vai ser feliz no amor e homenagear a mãe. Eu vou ser músico e homenagear meu pai. Quer dizer, você realiza e homenageia. E não divide a dor, porque dividir a dor é viver a mesma dor. Eu vivi a mesma dor do meu pai. Por ter deixado a música, como ele deixou o ciclismo. Só que eu não precisava ter deixado a música. Mas eu fiz. E meu irmão teve isso. Então, eu acho que eu trabalho com isso hoje, porque eu devo, talvez, a minha vida isso. A minha primeira constelação é a minha vida estava em risco. Eu tinha 2 steps, tinha um monte de seguro de vida. Quando eu faço constelação, eu estava ligado à morte diretamente. No meu inconsciente, lógico. Então, eu ia fazer curso, eu não sabia se eu ia voltar. Por que eu estou pensando isso? Eu vou devagar. O pneu não dava meio pneu, eu trocava. Mas tá novo, não, mas põe novo. Porque é borracha, fica velho. Fora de lógica. É porque eu sou preventivo. Não. Você está fugindo da morte. Mas eu não tinha noção. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a minha constelação. Isso eu tenho certeza. Então, ser constelador hoje também ter sido escolhido, porque eu não quis ser constelador de grupo, assim, como eu faço hoje. Né? Porque eu achei que eu não tinha essa condição, porque quando eu estudei piano, meu professor falou assim, vai lá assistir hoje um pianista no teatro. Eu fui. E eu falei, não dá. Como é que faz isso? E ele era curvado, assim, tocava. E a minha professora falou que eu tinha que ficar reto. Eu falei, tio, eu ser pianista, se eu for reto, ele é... Não, mas... o pianista tem que ser corcunda, não pode ser reto. Tá tudo errado. É criança. Eu falei, eu tenho que ser corcunda assim, minha tia não deixa, professora. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, para mim, a constelação era aquilo. Era aquele pianista fazendo aquilo que eu não ia dar conta de fazer. Né? E aí eu vi que eu consigo fazer aquilo. Não no piano, mas na constelação. Mas isso vem com a idade, depois que eu tive filho. E essa escolha que as pessoas fazem por você, pela confiança, que a vida traz. Agora, o constelador em si, ele não tem nenhuma capacidade a mais do que nenhuma pessoa. Isso é um problema de vaidade hoje dos consteladores. Ego, né? Isso não é saudável para constelador. Eu nem acho que a vaidade, o ego é um problema. Acho que cada um tem, está tudo bem. O problema é que eu acho que tudo que interfere no resultado é um problema. Então, se eu faço um grupo de constelação por mim, pelo meu ego, não é saudável para o grupo. Para a cura do grupo. Então, o que interfere na cura do grupo, realmente não dá para relevar.
Então, o grupo se cura sozinho, não é o constelador que cura. O constelador, ele simplesmente põe uma peça aqui, outra É um ali. instrumento, né? É um instrumento, e é mesmo um instrumento. Eu falo que eu sou o Mr. M da constelação, porque eu estrago essa coisa do constelador, que é poderoso, que vê o que ninguém vê. Ah, como é que você viu isso? E da mesma forma que você representou e sentiu aquilo. Uhum. Só que eu estou dentro do campo, mas não sou um elemento. Então eu consigo ver o campo. É como numa novela, o diretor geral, ele vê coisa que o diretor de núcleo não vê. Uhum. Fala, lá na frente, os dois vão se encontrar, vão casar. Nossa, como você viu isso? Eu digo, mas eu sou diretor, estou vendo a novela inteira. Você está vendo só o seu núcleo. Eu acho que quando você fala eu vejo, na verdade a gente sente. A gente sente. Sim. Não é que a gente vê, não é? Isso. Você sente. A gente enxerga, eu sou assim também, eu vejo uma história que, na verdade, eu estou sentindo aquela história. Acho que, sei lá, Ô, E Osmar, todos nós temos essa capacidade. Logicamente, existe um treinamento, existe um conhecimento. Me tira Não. uma dúvida. Meu amor. Se existe a constelação em grupo e existe a constelação individual. Existe uma diferença e quais existem resultados melhores em um e outra? Me fala um pouquinho, conta pra gente se existe, quais são as diferenças e os ganhos de uma ou da outra. Muito bom. A constelação individual, ela tem essa privacidade. Alguns pacientes falam que eles acham isso bom. Uhum. Fazer uma pergunta, de olhar um detalhe. Para o resultado, isso não pesa nada. Tem mais ou menos intimidade. Ele fazer lá ou fazer no consultório. Para o resultado. Então, se não desse resultado, eu também não faria de consultório. Então, dá o resultado. Então, esse ganho do consultório, esse ganho, às vezes, da intimidade ali e tal. O grupo expande a cura muito. Por que eu vejo isso? Quando chega no fim de um grupo, e a pessoa vai falar algumas palavras finais, ali, obrigado, tchau, gratidão, sei lá. A pessoa fala assim, ó, 2 que eu participei foram mais importantes do que a minha. Isso era uma cura muito mais expansiva, coisa que eu não teria coragem de fazer, e eu constelei numa constelação que eu fui chamado. Então, nunca você é chamado para representar algo que não tem a ver com você. Tudo que você escolhe, você está vendo o seu umbigo, tudo que você é escolhido está mais amplo. Então, quando você é escolhido para representar, eu acho que é uma cura mais expansiva do que quando você escolhe. Porque você escolhe as coisas da sua dor ali do dia. Por exemplo, essa minha da música, eu não fiz essa constelação. E ela aconteceu. Eu tinha medo de fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso. Tanto sofrimento que eu não vou constelar isso nunca. Eu não dou conta de fazer isso. E no grupo que eu participei, em algum momento, não sei em qual constelação, essa cura veio. Então, quando eu falo assim, o que você indica? O grupo. É melhor. Eu indico o grupo primeiro. Mas não quero fazer. Porque a pessoa às vezes acha que ela vai contar problema e escutar problema. Eu digo não. Você não pode contar problema no grupo de constelação, você tem que pedir o resultado. Então, cada pessoa que senta ali não vai contar nenhum problema. Diz, Osmar, eu vim buscar esse resultado. O outro vem buscar esse resultado. Então, você não escuta problema de ninguém. Né? Entendi. Porque tem pessoa que tem aquela doença da empatia, se ela vai escutar 10 problemas lá, fica pior. Então, não é isso, é um processo. Então, a experiência da representação na sua própria cura, ela é, às vezes, até mais expressiva do que a sua escolha. Né? Então, eu não acho que deve fazer isso ou aquilo. Eu acho que as experiências, elas têm que existir no momento que você sente. Tem pessoa que fala assim, Osmar, que já fez várias constelações, Osmar, eu sinto que eu tenho que fazer um grupo. Às vezes, quando é uma organizacional que existe uma coisa muito grande, ó, é uma empresa, mais uma fazenda, mais os sócios, mais não sei o que, eu falo, ó, isso no consultório é muito bonequinho, é muita confusão. Prefiro pôr isso no grupo, porque são elementos. Aí tá aqui a fazenda, tá aqui a fábrica, tá aqui o funcionário, tá aqui o dono, tá o investidor. Porque você faz muita constelação organizacional hoje. Né? Então são grandes. Às vezes, ó, eu quero uma harmonia para minha família, tenho 5 filhos. E existe uma dificuldade lá de conexão em todo mundo. E aquilo para mim é um tema que é uma constelação só, apesar de ser várias, vamos dizer. Isso no consultório é muito estreito. No consultório eu fiz um meio caminho. O que eu faço hoje? Eu monto o sistema ali e vejo uma peça que para mim é fundamental. E chamo a Aline, minha secretária, que tem 18 anos de experiência em constelação, e ela representa aquela peça junto com os bonequinhos. Então, põe uma pessoa com os bonecos. Isso deu uma expansão muito boa no trabalho. Mas tem vezes que eu nem chamo ela, ali no bonequinho já acontece. Né? Agora, o grupo é uma experiência divisora de águas, assim, da percepção de si próprio, dessa ligação. E os grupos, eles têm uma coisa muito interessante, uma coisa aí mágica, que eles se formam para si. O tema de cada grupo
acontece sem eu ali regular isso. Isso acontece naturalmente. Esse último grupo agora, tudo era mãe. Nós não fizemos isso. Aquele grupo se juntou para... É egrégora, né? Isso eu não sabia que Bacana. existia. É A única egrégora. coisa que eu faço é não tentar atrapalhar isso. Então eu falo assim, se você sentir que é seu grupo, você vai. Se não sentir, você faz o outro. É egrégora. Só para evitar atrapalhar. Porque como fazer isso eu não sei, mas isso acontece. Doutor Osmar, já tira uma dúvida aqui. De quanto em quanto tempo eu posso constelar? Por exemplo, eu fiz uma agora, independente se é em grupo ou individual. Quando é que eu faço a próxima? Eu tenho um filho de 4 anos que não dorme. Vou fazer uma constelação para ele. Semana que vem eu vou fazer uma constelação para minha enxaqueca. Tá. Entendeu? A minha relação com o dinheiro. O constelador que tem habilidade, às vezes ele percebe que tem conexão. Aham. Entendeu? E já te falo, ó, ia fazer, nem vou mais. Essa aqui já resolveu 3 coisas. Eu entendi. Tem muito isso. Esse tempo, porque como é que é o tempo do resultado? Numa constelação, você faz um movimento rápido. E depois diz, calma, tem que chegar. E o Beto dá um exemplo engraçado, que ele fala assim, o índio foi para França, pegou o trem-bala. E desembarcou. Todo mundo foi embora e ele ficou parado no desembarque. Aí vem o moço da estação e fala, ó, desembarque, tu não vai embora. Tá esperando o quê? Tô esperando minha alma chegar. E o corpo, Sim. a alma... Então, esses 6 meses, 2 anos, esse tempo da constelação, que está muito mais perto do que a gente imaginava hoje, a gente tem constelação que resulta em 3 dias, uma semana, Uhum. na noite do dia, de manhã para tarde, Uhum. em 15 dias, em emprego, uma semana depois. Está 6 anos sem emprego, faz uma constelação para emprego, uma semana depois arruma emprego, uma semana. Então, assim, esse tempo, essa alma chegar. O que ajuda o resultado a tomar força é você guardar a imagem de cura, que é a imagem final, onde está a solução. Se você guarda o emaranhamento e fica falando dele, é como se você amarrasse de novo Você está lá. potencializando aquilo lá. Mas é bom você não contar, porque a pessoa não sabe. Não, porque ao contar, você joga um anzol lá de novo, você emaranha de novo. Sim. Então é daqui para frente, aquilo lá não fala mais daquilo, deixa aquilo para lá. Se tivesse um jeito das pessoas esquecerem a sua constelação, a cura seria muito mais rápida. E soltar, né? Soltar. Entendeu? Ao invés É o que a gente chama de soltar, porque você fica cocriando As minhas mais eu do esqueço, mesmo nem quando você lembro quando conta. Quanto mais você esquecer, mais atua. Porque isso não depende mais de você. Então a sua tarefa, não tem tarefa de casa, a tarefa ela é cumprida do começo ao fim. Eu vejo o terapeuta falar assim, a constelação abre e não fecha, não sei o quê. Nunca vi isso, não existe isso. Não tem isso, não. Então as pessoas não conhecem o trabalho. Ela abre um negócio e não fecha, não sei o quê. Não é verdade. Lógico, a constelação ela criou grandes resistências quando ela surgiu. Nós sofremos essas resistências nesses 20 anos. Eu, como médico, aqui em Araxá, que absorveu muita constelação, mas a resistência é grande. De áreas que seriam parceiras, se colocaram em direção contrária. O direito se abraçou com a constelação. Sim, nós outro trouxemos dia a eu e o Adri Diego aqui. tivemos lá. Entendeu? Tivemos lá com o Adri pessoal. aqui, né? Trouxemos a Também. Adriana aqui para falar do direito sistêmico. O direito sistêmico, ele vem do Brasil para a Alemanha. Foi desenvolvido no Brasil. Não tinha isso na Alemanha. São poucos. Brasil, acho que Chile. E tem mais um país que são os 3 maiores da América Latina que estão. Tem juiz hoje que percussores. faz constelação, né? Não para mudar a decisão do juiz. Pensa, o juiz tem que entender isso. Constelação não é para mudar a decisão dele. Não tem a ver com decisão. Tem a ver com solução do problema, que não tem a ver com a decisão do juiz. Então, nós somos ricos nessa visão da constelação. E o Conselho Nacional de Justiça e a OAB considera especialidade para advogado. Muito bacana. E o Conselho de Psicologia, esse ano, proibiu para psicólogo fazer constelação, legalmente. Se ela for fazer, ela vai fazer ilegalmente. Olha. Conselho de Psicologia. E o Conselho de Medicina não sabe nem que constelação existe. É pior ainda. Não sabe nem que existe constelação. Então, essa é a história que nós estamos escutando daqui, que independente Que de se alguém, repete. O que eu vejo da medicina? Aquilo que vem com resultado, fica a quem gosta ou quem não gosta. Porque quem interessa, o resultado é o paciente. Se ele aprova, né? se ele aprova e o resultado é real, aquilo fica. Exatamente. Por que eles vão aprovar e desaprovar? A constelação durou aqui esses anos porque ela teve resultado. Não foi milagre, mas teve resultado. Quem não tem resultado não dura. Não existe. Nada que você faça.
Então, eu acho que a maior prova da ciência são as coisas que estão ficando. Né? Tudo que aconteceu aqui, coisas sumiram. Agora, quando hoje volta a ideia da ciência, voltar à tecnologia, ao humanismo e até à espiritualidade, a gente está revendo a medicina, até na questão da espiritualidade. Então, há pouco tempo, um colega me pediu para eu achar falar sobre medicina e espiritualidade. Eu digo, eu não sou a pessoa mais preparada a falar sobre isso. Né? Ele falou, não, mas eu gostaria que você fosse. Porque eu sei que você não vai falar de religião, você vai falar de espiritualidade. E acabei que não tinha para onde correr, fui. E dei umas estudadas lá, entendendo um pouco essa situação, e me coloquei ali. Mas eu entendi que aqueles alunos já tinham tido com os professores deles essa visão. E aí tem um dado interessante, concreto, do cliente, que 80% dos clientes gostariam que um profissional de saúde abordasse a espiritualidade no encontro. Ah, Ou numa sessão de fisioterapia, ou numa acupuntura, ou numa... É um desejo do cliente. Percebe? Graças Então, o cliente está a Deus. pedindo Que que isso... bom. Por favor. Está pedindo que isso esteja ali junto no encontro. Né? E eu acho isso fantástico. É uma mensagem Sim, para a gente, que nós estamos sim. falhando. Sim. Né? Eu gostaria de dizer também o que eu falo de medicina, que não tem a ver com médico. A medicina aqui é quem cuida de saúde. E tem muita gente que cuida de saúde em diversas áreas. Eram os barbeiros, e tinham isso, tinha aqui, todo mundo. Então, a medicina é fisioterapia. E a fisioterapia foi a grande mudança que a medicina precisa aprender. O fisioterapeuta começou o quê? Com uma sala cheia de aparelho. Eram 2 paredes de aparelho. Ninguém melhorava. Tiraram todos os aparelhos, fizeram RPG, o Pilates, a osteopatia. Os resultados estão aí. Entendeu? Então, nós precisamos sair dos aparelhos, sair do... Nutrição. Tem que sair das fórmulas e partir para aprender a alimentar, aprender educação alimentar e tal. Porque o sistema quer fazer você refém para vender alguma coisa. Tem que mudar Então, a fisioterapia, muita coisa. os caras ralavam para acabar pagando aparelho. E o aparelho não resolvia nada. Eu acho que a fisioterapia, desses últimos anos, foi a ciência médica que mais caiu fora dessa armadilha. Mercantilista sem resultado para o cliente. Né? E o resto está bambando. Tá? Pede esse exame. Então, assim, é um pouco do que eu queria colocar. Não sei se a gente extrapola. Nossa, foi aqui, porque- ótimo. Tivemos uma aula aqui. Precisa- Tempo. Aula riquíssima. Super. Eu até assim, né? Maravilha. Fiquei de costas, gente, porque eu tava Estamos, aprendendo. né? Estamos aqui. Mas, infelizmente, a gente vai ter que finalizar. Mas foi muito bom, né, Muito meninas? bom. Muito bom. válido. Doutor Osmar, rico. a quem você dedica esse episódio de hoje? Gente, Olha lá para a câmera e fica à vontade. então, né? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Eu acho que tem uma pessoa que eu não conheci, porque ele morreu, meu avô tinha 10 anos. Meu bisavô que veio da Itália era boticário, Que legal. tá vendo? Severino Facim. A ele. Muito Muito bem. bom. Opa! Deixou todo mundo emocionado. Obrigada imensamente, doutor Osmar. Estaremos todas fazendo constelação. Eu já estou precisando Eu também tô voltar. precisando. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Papel e Placa, Jane Modas, Queijaria Senzala, Farofa Pão de Açúcar. Evento Turismo, Juliana do Prado e a Evox Academia. Soma Engenharia, Sincasec Lavanderia, Clínica Mabel e Cachaça Segredo de Araxá. Muito obrigada para todo mundo que curtiu esse episódio conosco. Os contatos do Dr. Osmar vai estar aí com a gente nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado dessa presença. Obrigada. Presença Obrigada. A A gente gente está vai aproveitar sempre... o grupo e fazer uma constelação. Muito obrigada, porque a gente te admira e a gente te Muito. respeita Obrigado. muito. E a gente Verdade. queria... Sim. E o Forecast queria ser a extensão disso. Parabéns pelo programa maravilhoso. Muito bom. Obrigada.